Olá, sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vejamos o nosso conteúdo da aula? Aula 3. Objetos de conhecimento. Danças no Brasil, capoeira e samba. Detalhamento, a dança no Brasil. História e característica da capoeira e samba. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem! Então, vamos começar vendo uma das nossas linguagens artísticas que trabalha com o corpo, sim, a dança. Essa dança que tem essa linguagem corporal que vocês podem observar através dessas imagens. E aqui vamos também tirar aquele estereótipo que ela só é do balé clássico. A gente consegue enxergar aí movimentações, silhueta e percebam que o corpo ele está falando a todo momento. E isso nos mostra que não é de hoje essa necessidade e a expressividade corporal. Afinal, segundo a Chá, os homens começaram a dançar muito antes de qualquer outra arte. Tal procedimento caracterizava-se a maneira primitiva da forma de expressão humana em função da necessidade de comunicar. Então, aqui a questão da dança, ela parte dessa comunicação. Quando nós, muitas das vezes, nos calamos verbalmente, o nosso corpo entrega. E essa comunicação, ela pode ser por um olhar, por um movimento expansivo, mas também minucioso. Muitas das vezes, essa forma de sentar, de cruzar um braço, já está falando muito sobre você, certo? Mas dentro dessa questão da nossa linguagem artística dança, olha só, vamos perceber que dançar é uma arte que ensina e codifica. Então, nós podemos aprender muito com isso também. Assim como também se condiciona, ou ao mesmo tempo pode libertar, conforme o entendimento desta e as criações que surgem a partir desse pensar reflexivo, ou seja, nós estamos a todo momento expressando com o nosso corpo aquilo que conseguimos enxergar do mundo ao nosso redor. E assim a gente passa por mudanças e automaticamente nós vamos nos construindo e nos desconstruindo. O que a gente consegue perceber com isso? Que tudo que nós fazemos é algo que já parte do nosso inconsciente. E ao mesmo tempo, eu posso não estar verbalizando, mas eu estou demonstrando nos meus atos diários aquilo que eu enxergo do mundo ao meu redor. Quantas vezes a gente precisou tocar em alguma coisa, sentir? Afinal, não é só ouvindo ou vendo. Eu preciso sentir, tocar, perceber. Então, essa questão do expressar com o corpo, ele vai para além. É por isso que a gente usa como uma linguagem muito significativa e que não está somente dentro dessa técnica da arte, mas sim no nosso cotidiano. Dessa forma, a gente pode considerar que o movimento ele passa a ser toda ação realizada pelo homem, seja ela consciente ou inconsciente. Este pode ser o quê? Sinuoso, forte, ondulado, reto, atos diários, como lavar louça. Preste atenção como isso é importante. Varrer a casa, andar na rua, isso tudo você já faz às vezes inconsciente. Você não para pensar, por exemplo, nos seus atos diários, quando agora eu vou escovar o dente, pensando que a escova vai para cima, e depois eu viro um pouquinho para baixo, e depois para a direita, para a esquerda. Porém, tudo isso é o movimento. Então, você existe pelo movimento e você expressa pelo movimento. E essas ações, elas podem ser o quê? Conscientes ou inconscientes. Isso é muito importante porque a gente percebe que nós vamos aprendendo, aí a gente dá uma estagnada. Aí a gente aprende mais um pouquinho, a gente dá uma estagnada. E isso vai acontecendo ao longo da nossa vida e nós vamos expressando isso com o movimento. Olha só, aqui por exemplo, né? A professora de artes, ela tem habilidade na dança. Então, com certeza você vai fazer um desenho mais bonito que o meu, mas o importante aqui é pegar a visão. Compreende a mensagem principal. Eu tô aqui
E vamos supor que eu quero fazer um movimento e a minha perna ela não sobe muito, ela fica bem baixinha. Mas eu vou aprendendo mais um pouco. E aqui a minha perna ela já sobe um pouco mais. E depois eu vou avançando. E olha só como minha perna ela já está subindo um pouco mais ainda. Então, assim a gente vai com os nossos movimentos do dia a dia. E eu posso levar isso para o que a gente chama de técnica. Porém, essa técnica ela foi sendo elaborada ao longo da história. Conforme nós vamos evoluindo, o nosso corpo ele também vai tendo a necessidade de criar novas técnicas e formas de se manifestar. E assim vamos ver que a história da dança no Brasil, ela remonta às primeiras expressões artísticas. E alguns relatos mostram que isso parte de onde? Desde aquele período dos jesuítas, lá no século XVI, que mostrava pra gente a questão dos povos indígenas. Então, nesse sentido, podemos perceber que a dança indígena foi o quê? Pioneira no Brasil. Já é algo cultural. Então, a dança indígena não possui a função de se apresentar para outras pessoas. Isso já estava intrínseco, já estava na questão cultural, é espontâneo, já é cênico por si só, da questão ritualística. Por exemplo, quando a gente fala dessa questão cênica, é porque tem a presença de vários elementos. Aqui a gente estava falando, por exemplo, do lavar louça, eu estava dando o exemplo da perna que vai subindo, e isso é com o tempo. E assim também é a dança quando a gente fala, principalmente nesse sentido, dos nossos povos originários. É algo que vai sendo ensinado de geração em geração, passado a partir dos seus ancestrais. E isso automaticamente nos leva a entender que é algo sagrado, ritualístico, que deve ser respeitado, porque tem todo um ensinamento por trás. Dessa forma, a gente vai conseguir enxergar que a dança ela pode ser vista como o quê? Um patrimônio cultural, que vai compreender essa experiência estética como uma forma de expressão, nascendo de emoções primitivas, nas manifestações do homem dessa natureza. E quando a gente fala disso, a gente vai perceber que tem muitos movimentos, muitas danças que foram se perdendo ao longo do tempo. Porém, algumas dessas a gente nem conhece. Porque lembra que eu falei que é a partir de uma geração que vai passando para outra? Então, assim como as nossas lendas e as nossas histórias, que quantas vezes vocês já devem ter ouvido daquela pessoa mais velha da família, que senta e te conta, no meu tempo era dessa forma. Então, algumas danças, elas eram ensinadas assim, dentro de casa. E outras, elas representavam a história, a batalha, a luta de um povo. E nós temos isso quando a gente fala dessa representação dos nossos povos originários dentro do nosso contexto amazônico. Olha só, vocês conhecem a dança do cacetinho? Já ouviram falar da dança do cacetinho? É uma dança nossa. E é uma dança que é dos nossos povos originários, que mostra pra gente ali uma movimentação, uma ritualística, que parte dos nossos povos Banila. E aqui eu trago para vocês um QR Code que, se você apontar a câmera, vai conseguir ter acesso e ver essa dança. Mas temos também as danças indígenas brasileiras, que elas também vão trazer inspiração para a cultura e folclore nacional. Então, as danças folclóricas, elas partem dessa festividade popular e elas estão presentes no cotidiano. Quando falamos disso, vamos perceber que é caracterizado por várias questões. E tem a influência da fauna, da flora. Quando falamos das danças indígenas, a questão da conexão com essa energia da natureza, com os espíritos da floresta, com essas entidades. Então, recorda aqui que antes a gente vinha de algo que era natural. Não tinha ninguém colocando regra no que podia ou não podia. Já tinha ali uma rotina dentro dos nossos povos originários, quando a gente fala dos indígenas, já se tinha ali uma ritualística, a religiosidade, a espiritualidade, na verdade. E quando a gente fala da dança, que parte desses rituais, que era de conexão, passagem das fases, isso mostra que quando veio essa imposição da religião com os jesuítas, acabou trazendo também uma forma de engessar
certas coisas que eram feitas de forma espontânea. Então, percebam aqui na imagem, a gente consegue observar aqui que não é algo tão suave, tão sutil. Pela própria imagem, é como se a gente estivesse percebendo que tem uma agressividade velada, onde não respeitando a religiosidade, a espiritualidade desses povos originários, não respeitando a figura principal. Aqui, olha só, nessa imagem abaixo, a gente consegue perceber que quem era o mais importante quando a gente fala dos nossos povos? A gente vai ver que é o pajé. Porém, aqui começa a se ter a figura do padre. E ele está tirando ali a autoridade desse pajé. Né? E começa a ter uma imposição. Veja só, já existia a questão da espiritualidade, o valor à natureza, já se tinha a conexão, e aqui começa a ter a questão também dessa imposição com os simbolismos. Né? Tem todo um detalhe, um estudo que a gente pode fazer em cada imagem, mas hoje vamos tentar enxergar a questão principalmente da compreensão dessa dança, que ela não é só uma movimentação para divertimento, mas ela carrega consigo toda uma história, desde a questão da imposição religiosa, até mesmo quando a gente vai falar da escravidão. Percebam na imagem a seguir. A gente consegue enxergar aqui essa desvalorização da cultura afro, a questão da mão de obra, a questão de não respeitar não só o ser humano, né, que realmente foi esquecido o seu lado humano, mas não respeitar a sua cultura, não respeitar a sua espiritualidade. E quando a gente fala da cultura afro, vamos enxergar aqui a questão que eles tiveram a necessidade de criar as suas formas de defesa, tanto físicas quanto para conseguir sobreviver ali na sua espiritualidade. E a gente vai perceber que começa a ter aqui o surgimento da capoeira. Quando falamos dessa movimentação ou do jogo da capoeira, vamos perceber que tem muito mais do que só aquele encontro em roda. Vejam só, aqui a gente consegue perceber um exemplo, né? Alguns exemplos desse encontro. E quando a gente fala desse encontro da capoeira, é para trazer aquele momento que tenha a conexão das pessoas, mas também que te leva a essa espiritualidade. No início não se tinha ali o berimbau, tinha-se a movimentação, o jogo. Temos também a questão dos instrumentos, temos as palmas, a voz. Cada movimento era também uma forma de fortalecer o seu corpo. A capoeira a gente tem hoje como uma arte, mas também como uma forma de defesa, servindo naquele momento, desde a questão da saúde física, quanto da saúde mental, espiritual, dessa conexão. E a questão de enxergar que esse movimento, hoje, a gente tem isso como uma arte que não é apenas o jogo ou somente a roda, mas toda a força e a história desse povo, né? Então, olha só, vamos avançando e percebendo que a capoeira, ela tem aqui o seu significado, né? O que foi mata. Olha que forte isso, né? Que por meio da conexão dos termos aqui, do mata e que foi. E é exatamente isso que a gente está falando. Aqui na imagem a gente consegue retratar, olhar, né, aquilo representado, retratando ali a questão primeiro de eu honrar. Eu não vou te machucar, eu conto com você. Então, eu primeiro honro aquela pessoa que decidiu jogar comigo. E a partir daquilo ali a gente começa a fazer aquela movimentação.
E aí, quando a gente fala da capoeira, vamos perceber que temos o alaúde, né? As áreas da Mata Rosa, ali, rasa, do interior do Brasil, onde era feita a agricultura indígena, que também é uma expressão cultural brasileira e compreende-se como esses elementos da arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. E vamos ver exatamente um mestre de capoeira falando. Convido aqui vocês a verem agora o mestre Cristiano. Olá, tudo bem? Me chamo Mestre Cristiano, estou aqui para essa entrevista maravilhosa falando sobre a capoeira do estado do Amazonas, que é uma arte muito rica aqui no nosso estado, certo? Hoje o Mestre Cristiano desenvolve um trabalho dentro das comunidades, dentro da universidade, já desenvolveu um trabalho também dentro das escolas públicas e foi tudo maravilhoso. Hoje nós temos vários alunos que têm hoje formação, entendeu? Mas passaram um período muito valioso com a minha pessoa. A capoeira hoje no estado do Amazonas, ela começou na década de 1972, quando a capoeira chegou aqui sem o berimbau, depois com o berimbau. E a primeira academia de capoeira foi ali no Almirante, certo? Na casa de estudante também teve muita capoeiragem que foi com o Mestre Gato, onde ele trouxe a capoeira regional para o estado do Amazonas. Mas também existiu também a academia chamada Samurai, que é onde quem era responsável pela academia Samurai era o Mestre Chaguinha, que é avô de todos da capoeira do estado do Amazonas, que tem um legado muito grande. Eu também tenho um legado grande porque a gente também desenvolve esse trabalho sempre, todos os dias, e não para esse trabalho. Então hoje a capoeira no nosso estado e no nosso município, ela está tão fortalecida que hoje virou um trabalho muito pedagógico de salvar vida, certo? E hoje o educador de capoeira hoje, ele ou ele pratica ou ele entra no ramo, mas hoje é a coisa maravilhosa que tem mais, é a nossa arte, a nossa cultura popular, que se chama capoeira. Mestre Cristiano. Muito bem, obrigada, mestre Cristiano. É exatamente isso, reconhecendo aquilo que falamos anteriormente, essa movimentação que não é só um simples jogar, um divertimento, mas tem todo o significado. Por isso que a capoeira ela também é vista como um patrimônio cultural. E quando falamos desse jogo, dessa movimentação, vamos perceber aquilo que falamos nos nossos povos originários. Estamos falando aqui da cultura afro. E cada movimento tem um nome relacionado a essa questão da natureza, da espiritualidade. Então, por exemplo, quando a gente fala da meia-lua, né, essa conexão. Quando estamos jogando com alguém, temos que olhar nos olhos, né? Até mesmo esse exemplo da movimentação que eu dei agora da meia-lua, que eu olho por baixo da perna, eu não tiro os olhos da pessoa que está jogando comigo. Uma forma de honrar, de estar em conexão, de respeito. E vamos ver algumas características da capoeira? Olha só. Ela pode ser acompanhada de música com berimbau, com canto, com palmas. Tem uma formação em roda, né, que é o que a gente chama de roda de capoeira. A graduação, o que seria a graduação? É como se fosse a formação. Ela vai pulando de nível. E cada vez que você vai avançando, vai ficando mais especialista, você vai mudando de cor, da corda que segura na cintura. Assim você vai mostrando que tem ali um conhecimento além. Uma característica que distingue a capoeira das outras lutas é o fato de que ela é acompanhada por música. Vamos ver um pouquinho aqui da capoeira de Angola? Olha só. Muito bem, a gente consegue perceber essa força e ao mesmo tempo a alegria, né? E tem a agressividade, mas tem o respeito. E quando a gente fala desse olhar para a cultura, dessas movimentações, das manifestações artísticas e da dança, vamos perceber
que tudo parte desses povos originários. Hoje a gente tem uma cultura muito embranquecida, que tem um olhar como se certas coisas fossem inéditas, inovadoras, mas como algumas vezes a gente pode olhar, não é exatamente algo de criar, mas de se renovar, né? Então, uma atualização de certas coisas que já existem. E essa conexão a gente está trazendo a partir desse olhar da dança, dessa movimentação. Porém, está em tudo. Quando falamos há pouco dessa questão da religiosidade, que teve a imposição, a gente pode perceber que teve a presença ali dos deuses católicos. E quando falamos dessa presença, também vamos ter o ocultismo da religiosidade afro, que passa a colocar os seus orixás tendo ali o sincretismo, né? Como não podia ter o culto ali, tá cultuando as suas entidades, tinha que fazer o paralelo. Então, por exemplo, quando a gente fala da Virgem Maria, desse manto azul da Igreja Católica, mas na cultura afro, Iemanjá, que vem representada também, tanto que a gente diz que ela é a mãe de todos os oris. E onde isso estaria ao longo da história? Quando eles precisavam também levar os seus santos, porque quem fazia isso? Os escravos. E quando eles levavam os santos de casa em casa, era uma forma também de eles irem escondendo a sua liberdade, ou seja, o dinheiro ali dentro dos santos. E como se eles estivessem cultuando aquele santo, mas aquele santo estava sincretizado, porque tinha o orixá que era representado a eles. E a mesma coisa onde? Lembra que a gente está falando de corpo? O corpo ele não é só essa carne. O corpo que a gente fala é desde a percepção do mundo ao meu redor, certo? Então, exatamente, isso parte da questão da presença, do pertencimento, de enxergar que eu sou e estou nesse corpo aqui e agora, de tudo ao meu redor. Então, olha como é rico entender essa questão da movimentação, da expressividade corporal, da capoeira, dos nossos povos originários indígenas, porque isso tudo está marcado no nosso corpo, no nosso movimento. Cada cicatriz que você tem, com certeza tem uma história. Foi porque eu caí em tal situação, foi porque eu estava aprendendo a andar de bicicleta. A mesma coisa para cada movimento, para cada ato que você tem hoje. Porque com certeza você toma bênção aqui na região norte, porque a sua mãe te ensinou a tomar bênção. Isso é algo que foi passado de geração em geração. Isso é movimento, isso é dança, isso é cultura. E assim, a cultura brasileira ela foi marcada pela herança da dança relacionada a essas tradições afro-brasileiras. As mais populares são a capoeira, congada, jango. Quando a gente fala também do maracatu e do samba de roda, que foi também aquilo que nos levou ao samba, que hoje a gente até conhece. Quando falamos de samba, estamos falando de uma expressão cultural típica do Brasil e que é conhecida como um gênero musical também, uma dança praticada ao som de canções do gênero. E o samba surgiu onde? No século XX, com essa influência da cultura africana. Quando a gente fala dessa relação, vamos perceber essas rodas de dança, vamos perceber o ritmo, que tem ali algo bem característico por conta dos seus batuques. Uma dança mais praticada ali era o Lundum, que trazia esse olhar dos povos africanos. E quando a gente fala disso, vamos perceber coisas bem peculiares, como, por exemplo, a umbigada. Olha só, aqui no samba de roda, com umbigada, que parte aqui do que a gente chama de Lundum. Se você apontar o seu celular, sua câmera aí para o QR Code, você vai conseguir ver um exemplo. Então, eles estão em roda, dançando. E essa umbigada é realmente ir para o meio, para o centro da roda e juntar umbigo com umbigo. Lembra que a gente estava falando agora da capoeira? Antes tem ali a honra, Eu respeito, eu conto com você. E aqui a gente está falando também o umbigo, essa conexão, essa ligação. Porque quando você nasce, para você se desconectar da sua mãe, tem ali o corte do
cordão umbilical, né? Nada é por acaso, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Então, uma das variantes dessas rodas de dança é a samba de roda, um estilo musical que reunia ali africanos escravizados para praticar danças e capoeiras, olha só. Então, vamos perceber que surge onde? Na Bahia. E aqui a gente vai perceber o samba de roda também com uma ligação direta com as práticas dos rituais do culto dos orixás, que a gente falou um pouquinho há pouco. Olha só aqui. Quando a gente olha essas imagens, você consegue perceber que tem essa conexão. Há pouco a gente fez um breve olhar, uma análise para as imagens que estava sendo a imposição da religiosidade, né, dos jesuítas dentro da cultura indígena. Quando a gente fala disso, dos nossos povos e da nossa cultura afro, vamos perceber também que houve ali um pouco disso, mas aqui muito mais pertinho da gente. E também que hoje se tornou algo até comercial. Então, quando falamos com relação à dança ser uma manifestação que vai sendo passada de geração em geração e que tem muito mais do que só uma técnica, tem muito mais do que só um movimento bonito, ela tem um significado ritualístico, vamos perceber isso muito forte na cultura afro também. Olha só aqui, vimos há pouco a questão da dança do cacetinho, né, que é uma dança que com o tempo ela até foi se perdendo, poucas são as pessoas que a gente consegue hoje conversar que são realmente daqui do nosso contexto amazônico, que já dançaram, que conhecem, que já assistiram. E quando a gente fala da nossa cultura afro, temos aqui a questão do samba, que surge onde? Dentro dos terreiros, dessa questão da religião. E vamos perceber que dentro dos terreiros a gente vai ter a representação ali da baiana, né? Aquela mulher que traz todo aquele conhecimento. Ela é a sábia, é uma das mais antigas, traz essa conexão com a natureza, que sabe o banho certo, que sabe o chá que vai resolver, que traz todo um significado, um simbolismo e, claro, a sabedoria ancestral. E isso era algo que acontecia onde? No terreiro, num canto pequeno, dentro das casas, no quintal de casa, que eles se reuniam ali para cultuar os seus orixás, para ter essa conexão. Porém, a gente consegue perceber que as pessoas começaram a ver que aquilo era divertido. Tinha dança, tinha batuque, era quase uma apresentação, tinha uma roupa própria para cada orixá. Então, poxa, que interessante! Olha só, cada uma vestida de um jeito, tem os simbolismos, é até muito bonito esse negócio na cabeça. E acho que isso aqui dá pra gente fazer um negócio melhorado. E foi para onde? Foi para os palcos, foi para a rua, saiu do quintal, foi para as escolas de samba. Vamos perceber que passou a ter uma visibilidade. Porém, quem já desceu aí em alguma escola de samba, é tradição o quê? A ala das baianas. Então, é algo que a gente ainda consegue manter. Essa força, essa história, o significado. Então, esse movimento, essa expressividade corporal, ela não está só em eu decidir dançar algo bonito. Ela está também na forma de eu me reafirmar e defender uma cultura. Então, podemos ver que pensar na influência dessa linguagem corporal, na comunicação, ela também é uma forma de respeito, de enxergar aqui a questão da identidade, questão cultural, comunicacional, que tem uma bagagem histórica. Tem algo que também a gente precisa compreender que vai para além do que eu só pegar ou decorar uma coreografia que era escrita com o corpo. Vai para além de eu só copiar. Não que isso não seja algo elaborado, também pode ser. Mas a execução desse movimento também é muito significativa. Então, nós temos essa necessidade de nos comunicar, de nos movimentar, de falar com o corpo e contar a nossa história. Assim vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.